Boa noite. Neste começo do Em Foco gostava de deixar uma pergunta. E se um medicamento, mesmo que muito caro, ajudasse a evitar um transplante de fígado e abrisse uma janela de esperança para um grupo de doentes da paramiloidose, a doença dos pezinhos? É uma questão polémica, mas de momento. Porque grave não é só a situação geral do país. Há pessoas, o João, a Maria ou o Daniel, que lutam todos os dias pela sobrevivência, atingidas por uma doença neurológica terrível e com o fim anunciado. A paramiloidose, a doença dos pezinhos, os membros desde logo mais atingidos, terá chegado na Idade Média até à Póvoa de Varzim, trazida pelos vikings, seguiu depois nas caravelas portuguesas até ao Japão. Hoje estima-se que a paramiloidose atinja cerca de 2.000 doentes em Portugal. Em 1939, o médico Corino de Andrade detecta os sinais diferentes de uma doença do foro neurológico terrível, dolorosa e mortal. Muito se fez desde então. Tratamento, apoio aos doentes, transplantes de fígado, uma das soluções possíveis, prevenção com a fecundação in vitro para que a doença de origem genética não alaste. Desde há algum tempo, o medicamento traz uma nova esperança, mas também uma enorme polémica. É caríssimo. É o Tafamidis. Esta semana, a Associação da Paramiloidose fez ouvir, mais uma vez, a sua voz junto de quem decide o nosso país. A doença dos pezinhos volta a estar ainda mais em foco. Agradeço desde já aos meus convidados, que estão hoje aqui no Em Foco, na Regiões TV. Começo pela sua doutora Teresa Coelho, responsável pelo Serviço de Paramiloidose do Hospital de Santo António, no Porto. Depois também ao Sr. Enfermeiro Carlos Figueira, que é o Presidente da Associação Portuguesa da Paramiloidose. Ao Marco Mota, que é um doente a passar uma fase muito difícil, quando sei, e a sua mãe também está com a doença em estado bastante adiantado. E ainda ao Jorge Neto, com 2 filhas que escaparam à paramiloidose, e ele vai explicar porquê. Gostava agora de vos mostrar uma reportagem de um colega meu, uma história contada na primeira pessoa. É uma história com um final feliz, narrada por um colega meu, como dizia, operador de câmara, meu colega, aqui na Regiões TV. Vamos ver essa história. Quando é que foi a mamã? Este é o Gabriel. O Gabriel faz 2 anos em julho e é uma criança perfeitamente normal, saudável, ativa, que gosta de brincar, passear no parque, jogar à bola, ver desenhos animados e todas as coisas que é normal qualquer criança gostar. Como pai, sei que o nosso presente é o futuro dele, mas podia não ser. A minha esposa sofre de uma doença chamada paramiloidose, conhecida como doença dos pezinhos. É uma doença que ataca os principais órgãos do corpo e os destrói lentamente, dia após dia. Os primeiros sintomas surgem entre os 25 e os 35 anos e o transplante hepático apenas atrasa um processo de morte lenta. É uma doença hereditária que tem vitimizado famílias ao longo dos anos e a única forma de a despistar é recorrer à fertilização in vitro, e foi assim que decidimos e o caminho que percorremos até o Gabriel nascer. Hoje, os doentes travam uma grande batalha para obter o Tafamidis, um medicamento recente que trava a doença dos pezinhos e que já é fornecido em países como França, Luxemburgo e Itália, mas em Portugal continuamos à espera. Uma espera infinitamente burocrática que olha mais aos números do que às pessoas. Mas temos a certeza que vamos conseguir, e outros como nós não terão mais que suportar esta doença terrível. Daqui a 15 anos poderíamos ter que explicar ao Gabriel o porquê dele não ter conhecido o avô e revelar-lhe o pouco tempo de vida que restava à sua mãe. Mas vamos contar desta história. Bom dia, papá! Bom dia, filho! Certamente com um final bem mais feliz. Bom dia, papá! E esta é a belíssima história do Gabriel, filho do Ricardo Santos, meu colega aqui da Regiões TV, do MVM, uma família que tem lutado desde sempre por melhorar as suas condições de vida e que está geneticamente ligada à doença dos pezinhos. Doutora Teresa Coelho, mais uma vez muito obrigada a todos por estarem aqui na Regiões TV, neste programa em Foco. Espero que acompanhe este debate e principalmente se for uma pessoa muito sensível tenha algum cuidado, porque há coisas aqui nestes casos, doutora, a doutora lida com isto muito de perto, esta doença é uma doença muito difícil e muito má, não é? Esta doença é uma doença terrível, realmente, como outras doenças neurológicas, mas pelo facto de ser uma doença que afeta famílias e pelo facto de ser uma doença que afeta habitualmente pessoas muito jovens e que progride, se não for tratada, inexoravelmente para a morte, depois de anos de muito sofrimento, é realmente uma doença terrível. Nós lidamos com doentes que
que nem sequer se podem enganar, porque conhecem bem demais a doença. Nós costumamos dizer que os doentes conhecem melhor do que os médicos a doença, porque viram habitualmente os pais, o pai ou a mãe a sofrer e muitas vezes outros, os tios, os primos, por aí fora, não é? Portanto, é uma realidade realmente assustadora. Ou era até há algum tempo. Doutora, portanto, digamos, já o lançamento deste debate convosco. Em relação a este medicamento, muito recentemente, um dos responsáveis do Infarmed dizia que este medicamento, enfim, que era uma grande história, porque eventualmente só podia resolver uma pequena parte dos casos, quando os senhores, de uma forma geral, penso, e corrija-me se estou errada, Sra. Doutora, este Tafamidis, que medicamento é este? Qual é o efeito? E a senhora como médica, estão aqui outras pessoas ligadas também a esta problemática, mas a senhora como médica, até que ponto é que este medicamento é de facto absolutamente fundamental para os doentes? É um medicamento que ainda está numa fase muito experimental. Já foi feito um ensaio de 18 meses e a seguir a esse ensaio de 18 meses continuamos a testar o medicamento no mesmo grupo de doentes. Portanto, isto significa que nós temos uma experiência limitada no número de doentes que foram tratados, que começaram por ser 70 e que hoje são 44, e no tempo, porque nós começámos a fazer o tal ensaio duplo cego, em que metade dos doentes tomava medicamento, metade tomava placebo durante 18 meses, e neste momento os doentes que estão a tomar, alguns já tomam há 5 anos, outros só tomam há 2, 3 anos. Portanto, eu creio que a polémica que se gerou com o presidente do Infarmed tem um pouco a ver com leituras diferentes, que me parece que no caso do presidente do Infarmed estava a referir aos resultados do tal estudo de 18 meses, mas que para os médicos que seguem os doentes já é uma experiência um bocado mais larga, porque a seguir a esse estudo nós continuamos a dar medicamento aos doentes. E realmente a experiência que nós tivemos no ensaio duplo cego foi que o resultado era benéfico, mas não era miraculoso, portanto houve doentes que responderam pouco, houve doentes que responderam muito e em média houve a tal resposta de 60% que costuma ser citada nos mídia. Mas isto significa que nós, entretanto, continuamos a seguir estes doentes e já temos doentes que, estando a tomar o medicamento há 5 anos, não querem neste momento ser transplantados. Portanto, temos uma noção mais larga e que continua a ser positiva. Mas creio que é muito importante dizer que toda a gente está consciente, a começar pelos doentes, que, mais uma vez, isto não vai ser uma solução 100% eficaz. O que nós vimos no ensaio foi que houve muitos doentes que responderam muito bem, houve doentes que responderam parcialmente, portanto atrasou muito a progressão, mas não parou completamente a progressão, e houve doentes que responderam muito pouco ou que não responderam nada e que acabaram por ir para transplante. Aqui nada é preto nem nada é branco, não é, É tudo doutora? muito cheio de cambiantes de cinzento. Estamos a falar, como vos disse no começo deste programa, de um medicamento que, embora não sendo a cura, como a doutora Teresa Coelho, uma das maiores especialistas nacionais deste setor sobre a questão da paramiloidose, embora não seja a cura, mas que pode, pelo menos em grande parte, Sr. Enfermeiro Carlos Figueira, dar uma ajuda a estes doentes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. O senhor tem a seu cargo uma grande responsabilidade, é presidente desta associação, uma associação que tem gente à procura, quase que desesperadamente, de uma cura, de uma ajuda, não é verdade? Exatamente. Este teste para o Tafamidis começou em 2007, com a senhora doutora Teresa Coelho, que foi a especialista em Portugal, a cientista em Portugal, juntamente com a doutora Isabel, em Lisboa, que testaram este medicamento até 2009. Em 2010, os franceses, através de uma autorização de utilização especial, começaram a dar o Tafamidis aos seus doentes. Depois os italianos luxemburgueses em 2011. E a Associação Portuguesa de Paramiloidose tinha conhecimento que os nossos doentes, ou seja, estes 44 doentes que estão a fazer o Tafamidis, que estão muito bem. E quando houve essa polémica com o Sr. Professor Dr. Jorge Turgal, imediatamente a Associação veio à rua e disse, neste momento o que nós sabemos é que em 60% dos doentes o medicamento é 100% eficaz. Em 40% atrasa substancialmente a doença. Mas obviamente que os médicos que tratam esses doentes todos os dias veem os benefícios desse. O que é que acontece? Acontece que temos doentes que estão no borderline, estão no limite, têm que fazer o medicamento. Porque senão o que é que lhes acontece? Ou têm um transplante ou a situação, nem vamos falar disso,
porque é muito, muito má, não é verdade? O que acontece, a doutora Teresa Coelho falaria isso muito melhor que eu, mas o que acontece é que, passando o primeiro estadio, esse doente vai para transplante. Transplante é uma cirurgia altamente invasiva. Morrem pessoas. Aqui a falar do transplante de fígado. Transplante de fígado. Morrem pessoas. Neste momento estamos em 12%. E não é só obviamente isso, que nós temos pessoas na operação, mas depois mesmo na parte de recuperação é muito complicado. Obviamente que temos os melhores cirurgiões. O transplante de fígado, mesmo para um leigo, deve ser das coisas mais complexas. Todos temos mais ou menos a noção disso. Exatamente. Não é? Temos os melhores cirurgiões do mundo, temos hospitais muito bons, temos tudo isso. Mas, obviamente, entre um comprimido que se toma diariamente, claro, e uma cirurgia enorme, como fez o Jorge Neto há cerca de 18 anos, não há comparação. E, neste momento, nós temos doentes que têm que fazer o comprimido, era já ontem. Percebo. Mas tivemos uma... Diga uma coisa, Sr. Enfermeiro, no meio disto tudo temos a noção, começa logo aqui a haver um problema, é dinheiro, 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 dinheiro. A indicação que eu tenho, penso que andará à volta disso, é cerca de 130 mil euros por doente por ano, mais ou menos é isso, não é? Como é que as nossas autoridades sanitárias reagem a isto? Quando sei, o Sr. Enfermeiro e outras pessoas estiveram reunidas esta semana a nível do Ministério da Saúde para abordar esta questão. Isto também já foi tratado na Assembleia da República, porque esta é uma questão de saúde pública muito grave. Em que pé é que estamos, Sr. Enfermeiro? Por isso mesmo, nós não podemos falar em dinheiro. Neste momento... eu acho que não devíamos, mas percebemos pelo menos que essa também é uma questão, não é? É uma questão... até agora era uma questão primeira. Era o dinheiro. O grande problema era o dinheiro. É sempre o dinheiro. E obviamente que Portugal atravessa um período, como todos nós sabemos, com problemas financeiros, económico-financeiros, o dinheiro. Neste momento, o que nós sabemos, o que a Associação Portuguesa de Primeira Dose sabe, é que o dinheiro já não é problema. Foi ultrapassada essa fase entre o governo português e a farmacêutica Pfizer. Neste momento, o que existe é o senhor professor Dr. Jorge Turgal fez uma exposição sobre o medicamento, sobre as negociações, e depois do senhor acabar, eu perguntei-lhe assim: senhor professor Jorge Turgal, por favor, diga-me, depreendo das suas palavras, que 99,9% de possibilidades do medicamento estar cá até ao fim do mês de março. E ele disse-me que eu depreendi bem. Porque é o seguinte, acredito, como acredito nos homens, obviamente que ressalvei na comunicação social, nos nossos doentes que me perguntaram, que falsas expectativas não há... Até porque é preciso ser muito realista nestas coisas. Eu imagino as pessoas que estão a ver em casa, os nossos espectadores de uma forma geral, e as pessoas que têm esta doença da paramiloidose em particular, quando ouvem dizer que até ao final do mês de março vai estar cá o tal medicamento, não direi que é um medicamento salvador, mas um medicamento importantíssimo, o que é que isto não pode desencadear? E é preciso ter noção também clara que as coisas não são assim preto no branco, nem toda a gente vai ter provavelmente acesso ao medicamento e se calhar nem sequer também ele será apropriado para toda a gente. Mas já agora, para passarmos já para um outro convidado, esta também não é uma questão muito complexa em termos de negócios, em termos de... Quando eu falo de negócios é de empresas farmacêuticas e tudo isso. Não há aqui também outros interesses no meio disto tudo, Sr. Enfermeiro? A Associação Portuguesa de Paramiloidose, o assunto nuclearíssimo era o medicamento. Eu percebo, com certeza. Eu disse a ministros... Chega lá ao como chegasse, não é? Eu disse a ministros, disse a secretários de Estados, falei com toda a gente, Presidente da República, toda a gente sabia, os mais altos dignatários da nação, há muito tempo que sabem que existe esta problemática enorme, os nossos doentes sofrem muito, sofrem no aspecto físico, mas... O sofrimento maior é no aspecto psicológico. É um autêntico terremoto psicológico que eles vivem diariamente. Imaginem em casa que havia um medicamento que podia, se não curar, pelo menos ajudar bastante numa doença terrível e tão dolorosa como esta. Realmente, qualquer pessoa percebe o que é que isto cria de expectativa, o que é que isto cria de esperança e, por vezes, também de esperanças defraudadas. Portanto, a questão não será tanto o dinheiro, embora seja, não vamos ignorar estas coisas, embora também o seja, porque isto é tudo muito caro. Mas eu gostava já agora de passar para o Marco Mota, que é um doente que está numa fase um pouco complicada. Marco, eu sei que esta questão é difícil, eu dizia no começo aos nossos espectadores que este não é um programa fácil, não vamos falar aqui de coisas cor-de-rosa com toda a certeza. Marco, o que é que sente quem tem uma doença destas? É capaz de me transmitir um pouco para os nossos espectadores para terem noção exatamente o que é que se passa consigo, como é que é a sua vida, o seu dia-a-dia? Sinto que perdi tudo.
Eu quando soube que tinha a doença... Quando é que soube, Marco? Soube em setembro, dia 9 de setembro, que tinha a doença, depois de fazer os exames no Instituto de Biologia Molecular de Campo Alegre. Quiu-me tudo, porque eu já convivo com a doença desde os meus 7 anos de idade. Porque a sua mãe também tem este problema, tem este não é? problema. A minha mãe não é transplantada, está mesmo na fase terminal da doença. Eu convivo com a doença todos os dias e não foi fácil para mim, na altura, saber que também era portador da doença. E, de facto, a cada dia que passa, tem piorado os sintomas. Tem piorado os sintomas e tem sido muito difícil. Vamos ser muito claros. Como é que vive a sua mãe? Quais são... Uma coisa é nós falarmos da doença da paramiloidose, da doença dos pezinhos. Outra coisa é termos um testemunho direto, como o que tenho aqui do Marco, e não só, de uma situação deste género. O que é que passa, o que é que sofre quem tem a doença dos pezinhos? Para quem não conhece, e há muita gente se calhar está aqui a ver este programa da Regiões TV, não tem muito bem noção, o que é que isto significa, Marco? É assim, para quem vê uma pessoa que tem a doença dos pezinhos no início da doença, parece uma pessoa normal. Só quem a conhece e vê perder quilos e vê o seu desgaste físico, vê que a pessoa está a padecer de uma doença. Mas quem não conhece a pessoa, parece uma pessoa exatamente normal. Só que um doente de paramiloidose, a cada dia que passa, vai-se degradando. Que é o caso da minha mãe, já tem 21 anos de doente, tem resistido muito. Porque normalmente A doença dos pezinhos não se chama assim por acaso, portanto são os membros inferiores que são os mais afetados e que sentem desde logo um grande sofrimento, não é? No meu caso não tenho sentido grandes dores nas pernas. No meu caso tem sido mais a nível de náuseas, enjoos e vómitos. Tem sido o meu grande problema. Apesar de às vezes sentir também algumas dores nas pernas, tem sido o meu problema maior, tem sido os vómitos. E perde a sensibilidade, é isso, não é? E perde também. a sensibilidade. Portanto, a pessoa começa a ter, quando põe o pé no chão, quando põe os dedos dos pés no chão, começa a não ter sensibilidade e os dedos vão se degradando cada vez mais, não é? Começa a perder sensibilidade, em princípio, ao quente. E depois, à medida que o tempo vai passando... Ou seja, vamos ser claros e vamos dizer ali para casa, para aquela câmara que está ali na sua frente. Você se puser, por exemplo, quando uma pessoa que tem a doença dos pezinhos, se puser os pés em água a ferver, os dedos dos pés começam a não sentir isso. Começa a não ficar sensível. Se não sentir, corre o risco de se queimar, que foi o que já aconteceu com a minha mãe, já queimou... Já se queimou as mãos e também porque isso acontece quer com os pés, quer com as mãos, não é? Já queimou os pés e é bastante complicado não ter sensibilidade. Percebo completamente. O que é que isso alterou na sua vida? Você estava a trabalhar, estava a estudar, quando soube que tinha esta doença, como é que é? Eu continuo a trabalhar, de momento todo baixo. Você trabalha em quê, se é que posso saber? Sou agente de viagens. Mudou bastante a minha vida, mudou bastante, porque eu deixei-me ir bastante abaixo, porque eu convivia anos com a doença, convivia diariamente com a doença da minha mãe, sei o que é ser doente da paramiloidose. Portanto, você quando detectam, no dia que lhe dizem, você tem esta doença, você sabe perfeitamente qual é o percurso, porque conhece o percurso da sua mãe. Correto. E isso é como dizia aqui a sua doutora logo no começo do programa. Esta é uma doença de famílias, as pessoas conhecem-se, o vosso grupo familiar sabe muito bem como é que as coisas vão progredir e até onde é que infelizmente elas podem ir, não é? Correto, nós sabemos como é que as coisas se vão processar ao longo dos anos e eu comecei a ver um futuro muito negro e pronto, deixei-me ir muito abaixo. Deixei-me ir completamente abaixo. Mas o Marco é um rapaz que chegou aqui cheio de genica há bocadinho antes do programa e que nós temos também a noção que vai lutar pela vida como toda a gente. Sim, porque a esperança é a última coisa que morre. Eu quero lutar pela vida, eu quero viver e anseio completamente que chego a Tafamides para voltar a ser a pessoa alegre que eu era antes de saber que tinha a doença. Eu hoje estou com uma ajuda preciosa, quer do meu colega da realizador, quer de um outro colega meu também que é a Câmara, que me ajudou a preparar este programa e que me diz-lhe para lhe perguntar isto. Você tem o gene ou a doença já se instalou? Portanto, você é portador ou já está de facto com a doença? Eu já estou de facto com a doença. Já está de facto com a doença. Eu já tenho sintomas. Não sabe, portanto, ou seja, o Marco não tem apenas a indicação de que tem essa doença, que tem o gene da doença, melhor dizendo. Já sabe, já está... Já sei. Eu já fiz a biópsia ao lábio. Que já detectou amiloide, já está a ser depositada a amiloide, portanto eu já sou portador Portanto, já sabe que vai ter que ter muito cuidado, mas sem entrar, enfim, em grandes
situações de grande otimismo. De qualquer das maneiras, nós estamos aqui para pensar que, de facto, este medicamento e outras coisas, sabe uma coisa, deixe-me dizer-lhe isto, eu estava há pouco a falar aqui com a doutora Teresa Coelho, há cerca de uns 20 anos, um colega meu, Marcos da Cruz, um jornalista da RTP, fez uma reportagem extraordinária sobre a paramiledose. Na altura começava-se a falar nesta situação e, enfim, o final da doença era muito rápido. Hoje as coisas já são muito diferentes. E eu perguntava aqui ao nosso outro convidado, ao Jorge Neto, que é pai de 2 filhas, felizmente sem qualquer espécie de problema, porque a partir de uma determinada altura, e eu penso que o Jorge Neto me sabe explicar isso muito bem, a partir de uma determinada altura foi possível controlar a doença de alguma forma. E é por isso que você enganou a doença e as suas filhas também. Como é que é, Jorge Neto? Boa noite. Começar por cumprimentar a senhora e o resto dos convidados e dizer que estamos a falar sobre a paramiledose, que a defino apenas com estas palavras de uma forma objetiva para que toda a gente que está lá em casa entenda bem. Estamos a falar de uma doença de sofrimento atroz, altamente incapacitante. E é para mim, naturalmente, motivo de satisfação e de grande orgulho, uma vez mais, trazer aqui um testemunho altamente positivo e de grande esperança para todos aqueles que nos estão a ver. Sobretudo é essa a imagem que eu quero passar. E se me permite, para nos posicionarmos aqui um bocado nesta problemática, portanto, efetivamente, eu nasci portador de paramiledose, soube aos 18 anos que era portador dessa mesma doença. Foi altamente revoltante, como deve calcular, porque aos 18 anos de idade receber uma notícia destas é muito difícil. Quando toda a gente espera toda a vida, Sim. Não é? Como é lógico. Embora eu confesso porque que... você sabia, na sua família já havia situações disso. Naturalmente. O Jorge Neto é de cá do Porto ou é Eu sou de Matosinhos. É de Matosinhos. Sou de Matosinhos, justamente. Sim, porque a doença não está só na Póvoa. Inicialmente falou-se muito na Póvoa, mas Matosinhos, Unhais da Serra, Madeira, há outros pontos do país. Matosinhos é uma zona bastante endémica. Exatamente, exatamente. Portanto, o foco principal é na Póvoa, mas Matosinhos é uma zona bastante endémica. Portanto, eu cresci, tenho que confessar, portanto, eu sou o mais novo de 5 irmãos, saímos 3 portadores e 2 saudáveis, e sem nenhuma razão objetiva ou sintomática, cresci convencido que iria ser um dos que iria tirar bola preta, que seria doente. É terrível o que você está a dizer. É terrível, é mesmo um jogo de efetivamente isto. Estamos a falar em 50% de probabilidades e eu pus a mão no saco e tirei a bola preta, não é? Foi bastante violento, revoltante, depois veio a negociação, naturalmente, até que eu tive que aceitar e perceber que isto era para mim e eu iria viver com isto e em função disto. E, sobretudo, iria sobreviver, porque você é daquelas pessoas que não desiste, já percebi. Não, de forma alguma. Embora, naquela altura, não houvesse nada a fazer. E fui vivendo a minha vida no dia-a-dia com bastante necessidade, uma necessidade premente de viver, porque eu sabia que isto estaria para breve e que eu muito provavelmente iria durar muito pouco tempo. Então quis viver depressa e rápido, à espera de que um dia me surgissem os sintomas. Até que, portanto, eu, como lhe disse, aos 18 anos foi quando fiquei a saber, e por volta dos 23 anos e pico, efetivamente, eu comecei a manifestar sintomas. Percebi facilmente que aquilo que estava a acontecer comigo era a paramiledose, e eu tentei enganar-me. Não, provavelmente isto é outra coisa qualquer. É exemplo de todos os outros, mas efetivamente é aquilo que eu estava a sentir. Você com essa idade já tinha alguém da família que estivesse, para além da questão genética, propriamente da marca genética, já havia pessoas atingidas? Sim, já tinha 2 irmãos, portanto, os 3 portadores, os meus 2 irmãos já estavam sintomáticos. Portanto, faltava eu, os outros 2 eram saudáveis. De facto, e aqui é que é importante, eu fui preparando a minha vida em função disto. Na altura não havia nada a fazer, não se falava em transplantação sequer. Penso até que não diga-me só uma coisa, peço desculpa de interromper. Você está-me a falar de quando? Não sei que idade tem, mas portanto... Eu tenho 44 anos portanto, isto e vai estamos há 20 a falar... ou 22, 24 anos. Sim. Ou seja, ainda havia muito pouco a fazer. Muito pouco a fazer, nada, e a informação, naturalmente. Eu
naturalmente que na condição de elemento associativo estive sempre na linha da frente em matéria de informação, o que me permitiu naturalmente estar, enfim, informado, passa a redundância, e manifestar-me sempre disponível para algo de novo que pudesse acontecer. E então assim foi. Até que surgiram os sintomas e eu imediatamente socorri da comunidade médico-científica e de facto foi a confirmação. Entretanto começa-se a falar em transplantação e eu, evidentemente, pois, porque nessa altura nem sequer não havia transplante ainda. Não havia nada. O transplante começa a surgir nessa altura, não é, Sr. Doutor? Em 1992. E eu penso até, e a Sra. Teresa que me confirme, penso que até quando eu comecei a manifestar a doença, que nem sabíamos exatamente qual era a origem da proteína. Nem sabia exatamente onde é que ela era produzida. Não, em 1990 já se sabia. Já, ok. Então, é aí que se baseia a ideia de fazer transplante. Ainda bem que está cá a doutora Teresa, que naturalmente, como técnica, ajuda-nos. O problema é que também não havia transplante hepático em Portugal. Portanto, o transplante foi iniciado em 92. Portanto, há uma grande coincidência em Portugal entre o início dos programas de transplantação hepática e a proposta de usar o transplante hepático para tratar esta doença em concreto. Ora, estamos a falar de duas coisas que acabam por se juntar. Por um lado, a questão do transplante de fígado, que era uma coisa praticamente desconhecida em Portugal. Você foi transplantado cá ou já foi? Eu fui transplantado no Curri Cabral. Eu sou o transplantado número 16, mas isto é que é muito importante. Lamentavelmente havia poucos vivos, os que estiveram à minha parte. Portanto, naturalmente, tenho conhecimento até que sou dos mais jovens, era, na altura, em quantidade, dos mais jovens transplantados e, como sabe, caso de sucesso. Mas dando seguimento à minha linha, para nos situarmos e percebermos exatamente o que é que estamos então a falar, eu, efetivamente, candidatei-me à cirurgia de transplantação, com muito pouco conhecimento e informação, naturalmente, mas era aquilo que eu queria. Eu não queria viver com esta doença, eu não queria sofrer. Você já estava numa fase de sofrimento? Já estava, naturalmente, numa fase de sintomatologia, e eu recordo que fui transplantado sensivelmente com 20 meses de sintomas, 20 meses de doença, próximo dos 2 anos andaria por aí. Foi um período terrível, foi o período mais terrível da minha vida. O tempo não passava, grande sofrimento. Uma angústia terrível. E depois, para agravar toda a situação, era nós sairmos de casa, ou eu, no caso, sair de casa, e as pessoas cruzavam-se comigo. Epá, o que é que tu tens? Estás tão magro? Então, mas... Pois, imagino. E as pessoas sabiam exatamente o que é que eu tinha, porque conheciam os meus antecedentes familiares. Ora, e você está a tocar num aspecto que me parece particularmente importante. Porque isto é uma doença da família, eu repito mais uma vez isto que a doutora disse logo desde o começo. Esta é uma doença de uma família, de um ciclo, portanto, de um círculo social. As pessoas também começam a ter logo noção, olha, aquela família, desculpem a expressão, é um bocado apontada a dedo também, e era um pouco isso também, porque quer dizer, já não chegava ao sofrimento físico, ainda havia mais, digamos, essa noção de... É terrível, é violento. As pessoas sabem exatamente o que é que se passa connosco e ainda nos confrontam com essa situação. Isso, eu imagino. E isso, naturalmente, que isso inibe-nos. Jorge Neto, nós já vamos, eu já queria voltar a falar consigo, mas digamos Penso só uma coisa. Isto é importante. Em relação, portanto, ao transplante, você depois do transplante, como é que fica? Já vamos falar mais deste aspecto, e principalmente as suas filhas também. Mas em relação ao transplante, qual é a diferença que faz o transplante? Faz toda a diferença, Toda a diferença. É absolutamente extraordinário. Na altura não havia mais nada. Eu investi e apostei as fichas todas na cirurgia de transplantação. É um risco muito grande. Eu recordo que o meu médico na altura disse, você tem a certeza que quer ser transplantado? Pois imagino. Eu quero. Você sabe que tem 30% de probabilidade de morrer no bloco operatório. Disse, olha, eu não sei assinar, vou pôr o dedo, está bem? Faz favor, com certeza. É isto que eu quero, é isto que eu mais quero. Evidentemente que na altura foi bastante complicado. E hoje tenho conhecimento que os pacientes passam 2 semanas no hospital e vêm para casa lindamente como se nada fosse. Claro. Eu tive 53 dias de hospital. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Passei muito, muito mal. Eu, quando tive alta hospitalar, os médicos, não faça isto, não saia de casa, tenha todos os cuidados. Você andava aí quase numa redoma, Completamente, porque era bom para mim, mas também era bom para eles, naturalmente. Eles queriam apresentar... Nós já vamos voltar ao seu caso, que é tão importante, enfermeiro Carlos Figueira. O senhor, como é que o senhor chega a presidente desta associação? Conte-me lá.
Olha, Também está ligado à doença? Não sei, confesso. eu sou o meu pai e o meu avô são homens do mar. São de Vila Chá, Concelho de Vila do Conde. E conheci muitos, tive colegas que morreram de paramiloidose. Mas eu comecei a tratar esta doença em 1982. Que era a doença dos pescadores, também se falava muito na doença ligada aos pescadores, exatamente. da doença dos pezinhos, mas também muito ligada à comunidade pescatória. Quem deu o nome à doença até 1952 chamou-se doença dos pezinhos, e quem deu esse nome foram os poveiros e os vilacondenses. Porque a partir de 1952 o Sr. Professor Dr. Corino de Andrade disse: esta doença chama-se polineuropatia amiloidótica familiar paramiloidose, doença de Corino de Andrade, mas também o professor Corino de Andrade, quem eu visitava todas as semanas em casa, também muitas vezes ia à doença dos pezinhos, também dizia isso. Agora, eu comecei a tratar os doentes em casa. Não havia transplantes. Os doentes estavam no corredor da morte. Eu andava a tratar doentes, sabia que aquele doente ia morrer. Tratei dezenas Como é que se tratava? Que ajuda possível é que se dava? Estamos a falar de há 30, 40 anos atrás. Era assim. O doente chegava-se a casa, havia um tabu enorme na zona de Vila do Conde e na zona do Póvoa de Varzim, porque havia uma rapariga casadora, havia um rapaz casadoiro e perdia o casamento se soubessem que essa família era paramiloidótica. Aquilo que estava aqui a dizer o meu amigo Jorge Neto. Era complicado. E nós, enfermeiros e médicos, sabíamos que aquele homem, aquela mulher ia morrer. Não havia nada, não havia tratamento. Morrer vamos todos. Sim, mas naquelas circunstâncias, não é? Morrer prematuramente. E depois, essas pessoas ficavam em casa, não queriam ir para a rua, começavam a fazer escaras de pressão. Posso-lhe dizer que haviam punhos dentro dessas escaras de pressão. Essas escaras infectavam. Para lhe dizer sumariamente... Feridas gravíssimas, estamos a falar disso. Vou-lhe dizer, a maior parte dos doentes nesses anos morriam com problemas de infecções provocadas pelas escaras. Quando a maior parte de todos os... Desfaziam-se os membros inferiores. Havia buracos autênticos, porque eu ouvi dizer... Buracos autênticos. Tenho memória de ouvir falar nisso, era uma coisa absolutamente pavorosa, não é? Havia enfermeiros... Feridas gravíssimas. Havia enfermeiros que se... E o tratamento era quase nenhum. Havia enfermeiros que pediam para ser retirados de fazer tratamento porque sofriam demasiado ao tratar estes doentes. Era terrível. E depois de andar 10 anos a ir todos os dias à casa deste doente, nós tornávamos familiares destes doentes. Claro. Era a chave que ficava debaixo do coisa, da porta, entrávamos lá dentro, porque as famílias tinham que trabalhar. Havia sempre uma filha que se sacrificava para ajudar o pai ou a mãe que estava doente. E foi assim, foi no trabalho, foi no terreno que eu me apaixonei por esta doença. Depois fui vogal do núcleo de Vila Conde de Póvoa de Varzim. Depois fui vice-presidente. Depois fui presidente. E agora ando a chatear, por exemplo, Jorge Neto, há 9 ou 10 anos, 12 anos que ando a chateá-lo, ao Jorge e a outros doentes que eu sei que seriam capazes. Somos a maior associação de doentes do país. Por isso mesmo. Mas esta ainda é uma doença rara, não é, Sr. Enfermeiro? Ainda faz parte do grupo das doenças raras, ou não, Sr. Doutor? Eu acho que já não é uma doença muito rara. Já não é uma doença rara, Sr. Doutora. Deixe-me passar aqui para a Doutora. Se considerar a totalidade da população portuguesa, é uma doença rara. Se considerar os concelhos de Vila do Conde e de Póvoa de Varzim, nesses concelhos não preenche os critérios para ser uma doença rara. Sim, porque há muita gente atingida, não é? São mesmo, digamos, são mesmo os dois núcleos mais atingidos. Sim, é Vila do Conde e naqueles dois Póvoa de Varzim. concelhos calculamos 1 para 1000 habitantes e a definição de doença rara é 1 para 2500. Portanto, de facto, ali é uma concentração terrível de doentes. Doutora, mas há depois, no meio destas situações que nos são aqui retratadas pelo Sr. Enfermeiro Carlos Figueiras e pelo Jorge Neto, há uma grande transformação quando se começa a detectar, colegas seus, penso que a sua doutora também, quando se começa a poder prevenir, que é um dos aspectos fundamentais desta doença. Quando é que passamos deste tratamento de uma situação tão grave e tão dolorosa para a hipótese de prevenir, ou seja, cortar a cadeia de transmissão genética? Quando é que isso começa? Isso começou de uma forma muito lenta e muito difícil, por volta no início dos anos 90,
começou-se a fazer o diagnóstico pré-natal. Portanto, era possível fazer uma amniocentese, ver se o bebê era afetado ou não e fazer uma interrupção de gravidez, desde a lei do aborto, a primeira, fazer uma interrupção de gravidez para evitar que aquela criança nascesse doente. Mas creio que não é muito difícil de compreender que nem todas as pessoas consideram que isto possa ser uma opção, não é? Porque, no fundo, está a lidar com um portador que tem aquele problema e que vai rejeitar um bebê com uma interrupção de gravidez porque tem um problema igual ao seu, não é? Não é uma situação muito simples. Não tem nada a ver com aspectos religiosos, tem a ver com aspectos humanos, ponto final, é só isso. Exato, uma mulher engravida porque quer ter um bebê e depois sabe que aquela criança vai nascer bem e o que está a tentar evitar é uma ameaça para 30 anos depois. É uma questão complicada. Nós costumamos dizer, quando falamos com os doentes sobre isto, que isto tem que ser os doentes de facto a decidir e cobrimos todas as hipóteses. Tanto pode haver casais que acham que se pode fazer este método, como há casais que acham que é completamente impensável, como tem todo o conjunto de situações intermédias pelo meio. Doutora, e pouco depois começou a aparecer a solução que foi ali tratada da fecundação in vitro. A fecundação in vitro... Que é fundamental para esta e para outras doenças de ordem genética, coloca-nos outros problemas, porque a fecundação in vitro, permitindo que a pessoa faça uma estimulação do ovário e que haja a produção in vitro dos chamados bebés proveta, portanto faz-se a junção dos espermatozoides com os óvulos no laboratório, selecionam-se depois os embriões que não são portadores da doença e faz-se a transferência para a mãe para prosseguir uma gravidez que, em princípio, será uma gravidez normal. Essa fecundação in vitro, digamos, para o caso concreto da paramiloidose, começou a fazer-se quando, senhora doutora? Portanto, anos 90, é isso? Sim, mas já no final dos anos 90. Já no final dos anos 90. E foi um processo muito lento na sua introdução, porque não havia, inicialmente nem sequer se fazia nos hospitais públicos, depois o Hospital de São João começou a fazer, mas fazia muito pouco e tinha uma muito grande lista de espera, que ainda continua a ser um problema, embora tenha diminuído, e portanto foi um processo que em si mesmo foi difícil para os doentes acederem a ele, foi-se facilitando lentamente e foi melhorando lentamente. Mas este processo não tem um grande sucesso, portanto, quando se faz uma fertilização in vitro, a probabilidade da mulher engravidar mesmo anda à volta dos 30%, às vezes um bocadinho mais, portanto, quando são raparigas novas. Grande, não é? Portanto, e isto, corrija-me se eu estiver errada, é? Para pessoas que querem muito ter um filho, às vezes esquecem-se, entre aspas, de fazer esta fecundação in vitro e arriscam na tal bola branca, bola preta que falava o Jorge Neto, não? Mais uma vez temos todas as alternativas e na nossa prática clínica é isso que vemos. Tanto pode ter um casal que diz que, como Jorge Neto sempre pensou e o disse claramente, eu só vou ter filhos se tiver a certeza que não tem a doença, como tem pessoas que acham que porque é que eu não hei de ter filhos? A ciência vai fazer qualquer coisa de bom para o futuro, como pessoas que não pensam nem se a ciência vai fazer ou não vai fazer, têm e pronto. Portanto, todas as hipóteses nos aparecem e, de certa maneira, a gente tem que respeitar todas essas hipóteses, não é? Até que ponto é que, digamos, que o estado da ciência em Portugal e que o estado da arte dá resposta a esta questão da fecundação in vitro, no caso concreto da paramiloidose? É relativamente fácil ou ainda é muito difícil, senhora doutora? Se chegar um casal ao pé da senhora que diga assim, bom, uma das partes do casal é com toda a certeza portadora da paramiloidose, a outra não é. Há alguma facilidade, não haverá com certeza, mas há alguma possibilidade real disso ser feito, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde ou será que é considerado um luxo e tem que ser para o privado? Não, não é considerado um luxo e o Serviço Nacional de Saúde às vezes não é, mas depois na prática as coisas oferece assim, essa possibilidade, mas com alguma limitação, porque a lista de espera de facto existe e é uma realidade que depois pesa na vida das pessoas. Quando as pessoas têm essa possibilidade, que não é o caso para muita gente, tenho visto muitos casais recorrerem a serviços privados, mas é um processo que é caro, portanto nem toda a gente Quanto é que custa? Tem uma ideia de quanto é que custa uma situação dessas? Que lhe diga, não. São os milhares de euros, de qualquer das formas. Tem noção de quantas
Quantos bebés é que já terão, digamos, conseguido superar esta barreira do erro, entre aspas, da genética? Não, eu creio que já há dezenas de bebés nascidos por este método e também alguns nascidos pelo recurso à amniocentese, portanto também nascidos. Doutora, muito obrigada. Estamos aqui a falar da paramiloidose, de uma doença muito grave que atinge muita gente neste momento em Portugal, cerca de 2.000 pessoas, mas que está em fase de algum tratamento, quando há também um medicamento, que é uma esperança. Até já.